O Paulo César começou a natação devido ao auxílio do pediatra, né? O pediatra, na verdade, encaminhou o Paulo César para natação devido a... Ele tá muito pequeno na época, ele não crescia. Ele era uma criança miudinha, não ganhava peso, abaixo da altura. Ele falou, a natação é indicada para esses casos. E também ele se alimentava muito mal. Então o pediatra falou assim, vai abrir o apetite dele. E nós acabamos levando quando ele estava com 4 aninhos. E ele começou a nadar. Quando meu pai estava em casa e minha mãe também, eu estava nadando lá. Aí foi me buscar lá meu pai e minha mãe. Aí eu falei, mudei de peixe. Eles ficou todos felizes. De mudar de peixe faz com que a criança ela aceite como um desafio, né? Então é assim, eles ficam perguntando, eu vou mudar de peixe? Quando eu vou mudar de peixe? Você cobrando isso de nós e dos professores também. Então a gente percebeu que com isso ele foi mudando de touca, aperfeiçoando a técnica através de uma brincadeira mesmo, através de mudança de peixe. Então é muito mais concreto para a criança, no caso, do que você simplesmente falar assim, ó, você tem que aperfeiçoar o braço para você pegar a touca, né, mudar de touca de amarelo para vermelho, etc. Tal. Então, ele foi mudando assim, de forma descontraída, né? Em 1 ano ele se desenvolveu mais de 10 centímetros, que para a idade é uma coisa muito alta, que o pediatra falou na época, que criança nessa idade não se desenvolve tanto, não cresce tanto no ano, e melhorou o apetite dele. Aos poucos ele aprendeu a comer, porque assim, a metodologia da academia faz com que incentiva, dando em alguns dados momentos apresentando legumes, verduras, frutas. E o Paulo sempre teve essa dificuldade com a alimentação. E ele pegou, aceitou provar a mexerica, que eu lembro até hoje, quando eu o vi pela primeira vez incentivando lá, os professores, vai ter o dia da mexerica. Eu falei, nossa, o Paulo não vai comer isso. Eu tinha certeza que não ia comer. E ele provou, aquilo pra mim foi demais, foi sensacional. Que eu falei, nossa, meu filho começou a comer alguma fruta. Banana ele aprendeu a comer também na academia, porque aqui em casa era difícil. Lá ele provava de boa e saía falando, nossa, eu adoro. Por mais que a gente, né, o pai e a mãe fala, lá no meio das crianças é diferente, com o professor é diferente. Então, por mais que ele fale na cabeça dele que não gosta, no meio do social, ele vai pelo menos experimentar, né? Então acabou experimentando e trazendo isso para casa, né? A Maria Fernanda foi importante também, devido também à altura dela, estatura baixa da média também. Os dois entraram na natação por causa da estatura. Então a Maria Fernanda começou, ela tinha medo de água, né? Diferente do Paulo César, nunca teve medo de entrar na piscina. A Maria Fernanda tinha medo e perdeu o medo, e agora ela consegue nadar sem boinha. O Paulo César sempre foi competitivo. Então, ele sempre pulava na piscina e dava o melhor dele. Então, eu percebendo isso, acabei procurando, né, para que ele fosse e explorar um pouco mais esse lado dele. Aí ele fez o teste no Corinthians, passou, e ele nadou uma época lá no Corinthians, né? Agora, infelizmente, ele saiu do Corinthians devido à incompatibilidade de horário, só que ele voltou para a academia para continuar, né, para não perder essa técnica dele. Inclusive lá no Corinthians, quando ele foi fazer, né, a peneira, a treinadora falou assim, ele tem muita técnica, ele sabe muito. Você vê que é uma criança bem evoluída dentro do contexto da natação. Então ele tinha técnicas que ela falou que muitas vezes uma criança que entrava lá não tinha essa técnica ainda. A metodologia ajudou muito o nosso filho, a nossa filha está ajudando. Em termos a desenvolver não só a parte física, né, o crescimento, como também postura, como também concentração. Ele encara como desafio, motivação na vida dele. A academia nos ajudou muito na questão da alimentação com ele também, que em casa ele não era muito de comer fruta, não era muito de comer legumes, e foi através da metodologia que ajudou ele pelo menos experimentar. E experimentando, ele acabou gostando e trouxe para casa também.
né? Então, nós estamos muito satisfeitos, né, com a metodologia e que queria fazer um convite, né, para os demais pais aí que conhecesse a metodologia para poder realmente sentir a felicidade que nós estamos sentindo hoje.